é professor nosso, Luiz Antônio também é professor da FAC. Boa tarde, colegas. Obrigado pela presença de vocês. O Antônio está conseguindo entrar aí. Boa. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Bom. Entrou no nosso limite. Vamos começar, Eliane? Então, vamos começar, né? Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês, o Antônio, o João, Tatiane. Para a gente é um momento muito especial, porque falar da extensão é uma coisa que toca fundo o nosso coração. A gente desenvolve um trabalho, fazemos 25 anos, a incubadora faz 25 anos esse ano, em setembro, então a gente já está começando a comemorar aqui. Hoje é um dia da gente comemorar as atividades que são desenvolvidas lá. Eu queria começar pedindo ao Antônio José que falasse um pouco sobre a extensão universitária para a gente contextualizar. Eu vou explicar para quem está chegando qual é a ideia desse nosso painel, e a gente discutir o impacto da extensão universitária na formação dos alunos, né? Porque, hoje em dia, o corpo docente precisa cursar 10% das suas atividades em forma de extensão. E aí eles acabam achando que isso é um castigo, quando, na verdade, é uma oportunidade. Então, a ideia desse momento aqui é a gente apresentar oportunidades, é a gente mostrar como essa formação pode ser abrilhantada pela extensão, como a extensão, de fato, ela é uma atividade que forma realmente o tripé do ensino. Então, Antônio, você começa falando para a gente? Antônio, liga o seu microfone. Ao vivo é ao vivo, né? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, e também os que não estão acompanhando e que nos vejam depois de forma assíncrona em algum registro aí que ficará desse evento magnífico que a universidade está nos brindando e brindando à sociedade nesse momento em que comemoramos de forma tão atípica e imprevista o centenário da UFRJ, né? Nós estamos há pelo menos 2 anos discutindo internamente na universidade a forma como faríamos para a comemoração do centenário. Para quem não é da UFRJ e esteja nos assistindo, a UFRJ comemora o centenário agora no dia 7 de setembro de 2020. Né? E a realidade é alguma coisa tão fascinante que em nenhum momento nesses 2 anos nós pensamos que a comemoração ia se dar de forma tão atípica em função da pandemia, e que estaríamos tão perto uns dos outros, ligados pelo espírito universitário, mas, ao mesmo tempo, distantes fisicamente. Né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a gestão da UFRJ pela eficiência como teve que, de uma hora para outra, dar um formato totalmente imprevisível ao evento comemorativo, mas, ao mesmo tempo, algo que nos dá uma grande satisfação, porque eu acho que a gente está vivenciando, na prática, a grande capacidade que a universidade, como instituição, tem de se moldar às situações do tempo presente. A universidade, ela, enquanto instituição, já quase milenar, ainda não é, mas já tem aí os seus 900 anos de fundação na Europa medieval,
A universidade, enquanto instituição, ela é produto e, ao mesmo tempo, produtora do seu tempo histórico. E isso é uma questão que nos faz pensar muito, né? Da importância da universidade enquanto instituição, não somente formadora de mão de obra para o mercado de trabalho, mas da universidade enquanto instituição imprescindível à construção de determinado padrão civilizatório. E o tema da nossa sala aqui, que é a extensão universitária e empreendedorismo social, com esse olhar mais específico para a formação acadêmica e para a consciência cidadã, eu trouxe um pequeno fragmento aqui de um texto que eu vou ler muito rapidamente, só para a gente pensar um pouco sobre essa questão de formação cidadã que estamos falando, tendo como pressuposto aí a extensão universitária. Diz o seguinte: a hipótese que desejaria sugerir é a de que é a frequente ausência da dimensão interrogativa, filosófica, reflexiva, crítica de nossas práticas universitárias o que está na base não da incapacidade da universidade para auxiliar na formação de cidadãos, mas da sua alta capacidade para auxiliar na formação de um tipo determinado de cidadão, que não é necessariamente aquele cidadão que gostaríamos que contribuísse para formar. Cidadãos dóceis, acríticos, funcionais, incapazes não só de impugnar, mas até mesmo de pensar a dinâmica de um sistema social cujas leis nos acostumamos a não questionar. Esse fragmento parece que é de um texto recente, mas esse fragmento é de Kant, datado de 1798. Para que a gente possa pensar a universidade no século XXI na sua perspectiva de formação de um tipo de cidadão e não necessariamente da sua capacidade de formar cidadãos. A universidade sempre forma um tipo de cidadão. O que nós estamos aqui pensando é qual tipo de cidadão a universidade forma e qual tipo de cidadão nós defendemos que a universidade forme. Porque isso é uma questão essencial, é uma questão identitária. Porque, a depender do tipo de cidadão que nós defendamos que a universidade forma, nós defenderemos um tipo de universidade, e não necessariamente um outro tipo de universidade que esteja tão centrada nos padrões meritocráticos, nos padrões verticalizados, nos padrões de um certo absenteísmo da sua missão de transformação social, de uma universidade que fique somente refém dos ditames da ordem do mercado, que fique somente refém da formação profissional do seu aluno, quando, na verdade, essa formação profissional não pode estar descolada de uma dimensão ética nessa formação. Então, nós defendemos e nós entendemos que a extensão universitária ela é potencialmente esse lugar da universidade em que as relações que a universidade, enquanto instituição social, estabelece com os movimentos sociais, com o sistema produtivo, com as instâncias políticas, pode e deve ser constantemente ressignificado. A extensão universitária, na sua perspectiva dialógica, faz com que a universidade, o tempo todo, reflita, redimensione as suas certezas epistemológicas. Nós, da universidade, somos muitas vezes reféns das nossas certezas e ficamos muitas vezes submersos nos nossos laboratórios, nos nossos departamentos, e não percebemos que a sociedade
que é parte indissociável, inclusive, do próprio fazer acadêmico, precisa constantemente ter na universidade o seu aporte e o seu lugar de instituição que não somente reproduz, mas de lugar que transforma e ressignifica as desigualdades sociais que são tão marcantes no nosso país. Então, é nessa perspectiva de uma universidade cidadã na sua dimensão de responsabilidade social que nós trazemos aqui para vocês hoje algumas reflexões a partir dos nossos ex-alunos, João Pedro e Tatiane, que serão certamente aqui nesse momento que a gente vai passar conversando, os dois atores, os dois convidados principais da nossa mesa aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, um agradecimento a todos os que estão colaborando aqui com as nossas reflexões a partir aí da presença dos comentários. Um agradecimento especial a Eliane por ser a mentora desse momento e possibilitar que nós compartilhemos com ela desse momento. E, no decorrer aí da sala, nós poderemos retomar algumas questões a partir aí dessa dimensão filosófica, mas muito calcada numa praxis que eu trouxe da extensão universitária enquanto dimensão acadêmica imprescindível na formação dos nossos alunos e da constante atualização da universidade enquanto instituição social. Obrigado. Obrigada, Antônio. Como sempre, brilhante nas suas colocações e assertivo nos pontos. Na verdade, a extensão universitária ela é de uma importância ímpar para a universidade e para a sociedade, né? Ela é a oportunidade que a universidade tem de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade investe na gente aqui na universidade. E a ITCP é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Ela é um programa de extensão universitário criado na COP em 1995, setembro de 95, numa época de profundo desemprego, que se assemelha muito ao que a gente está vivendo nesse momento, né? Em outra maneira, mas uma época de grande desemprego. E por que na COP? Porque, como centro de tecnologia, ela possibilitaria que os conhecimentos e os recursos tecnológicos disponíveis na universidade pública pudessem dar suporte à formação e desenvolvimento de empreendimentos solidários, autogestionários. Na verdade, o que é isso? É a incubação. A ITCP ela foi pensada a partir da incubadora de empresas que havia sido criada na universidade em 94 e pensando numa forma de gerar alternativas de trabalho, renda, cidadania para indivíduos em situação de vulnerabilidade, tanto social quanto econômica. Então, quando a gente pensa na ITCP, a gente pensa em alternativas, em buscas de formas diferentes de conseguir levar para a sociedade alternativas para que ela se transforme, para que ela gere oportunidade e gere, acima de tudo, inclusão. Uma inclusão social, econômica e cidadã, que é muito importante que essas pessoas passem a ter consciência da sua importância como cidadão. Porque muitos deles, por se encontrarem nessa situação de vulnerabilidade, não conseguem se enxergar como cidadãos que são. Então, eu acho que, falando um pouco sobre isso, eu gostaria de aproveitar o João e a Tatiane, como o Antônio falou, são os grandes atores desse momento. Nós, quando pensamos nesse painel, a gente pensou numa oportunidade de contar um pouco para os alunos como é que é essa relação, como é que são as atividades que se desenvolvem na ITCP, que oportunidades eles podem ter, como é que funciona isso. Então, palavras, às vezes, são difíceis. Então, o que a gente pensou? Vamos pegar experiências,
Vamos pegar 2 meninos que viveram a ITCP intensamente, né? Eles participaram de vários momentos da ITCP, chegaram lá muito jovens e ficaram lá, acho que estão até hoje, porque a gente entra na incubadora e a gente não consegue sair da incubadora, porque você realmente sente que você consegue, através da tua atividade ali, contribuir para a melhoria da nossa sociedade. Então, eu gostaria que João, Tati, vocês começassem falando um pouco de vocês, da sua formação, como é que foi essa chegada de vocês na universidade, né? O curso, vocês são os 2 de gestão pública. A incubadora ela foi desenvolvida na COP, mas ela recebe alunos de toda a universidade, nós já tivemos alunos das mais diferentes áreas ali, passando pela incubadora, e é bom que seja assim, né? Porque realmente é importante essa troca. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês na incubadora. Quem vai começar? Tati, primeiras damas, vai lá. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tatiane, atualmente tenho 28 anos, entrei na universidade no ano de 2010 para o curso de gestão pública, na verdade 2011, né? E na ITCP, né, de fato, eu entrei quando eu estava no 2º período. E foi muito importante esse acompanhar, né? Porque, na verdade, eu fiquei na ITCP até o final da graduação, né? Então, eu fiquei do ano de 2011 ao 2015, 2016, oficialmente. Mas eu acho que, como a Eliane comentou, uma vez que a gente entra, né, na ITCP, de alguma forma ela nos molda, ela nos transforma e a gente de verdade não sai, não totalmente. E eu costumo dizer que existe uma Tati antes e depois dessa experiência da extensão universitária, enfim, dos projetos que eu atuei na ITCP, mas principalmente pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que me possibilitaram a formação da Tati, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu e o João fomos da mesma turma, tivemos a oportunidade de estudar, né, no mesmo curso, na mesma turma, e de também trabalhar juntos. E isso também, para mim, foi muito importante. Então, queria também agradecer ao João, porque foi também uma pessoa muito importante durante esse processo. Assim como tantos outros colegas, eu estou vendo que tem aqui a Uli, que também trabalhou com a gente, enfim, tantas outras pessoas. Então, eu começo, né, minha fala primeiro agradecendo o espaço e agradecendo também a oportunidade de ter entrado, né, na ITCP e de ter passado por diversos projetos, né? A gente, na ITCP, é um programa de extensão, como a Eliane comentou, mas dentro dele nós temos diferentes projetos. E o que eu acho também interessante é a possibilidade da gente poder passar por diferentes experiências e conhecer diferentes pessoas. O que há em comum entre elas, né, porque a gente trabalhou com artesãos, pescadores, catadores de materiais recicláveis, usuários de saúde mental, enfim, uma gama, né, de pessoas, de público que tem em comum essa questão da vulnerabilidade social e econômica. Acho que a gente pode também conversar um pouco mais para frente, né, fazer esse detalhamento de como foi a atuação em si, mas o que eu acho importante é começar, né, essa fala falando da importância da gente preservar também o saber popular, né? A gente, como universidade, enfim, com detentores de um saber técnico, como dito, temos também a oportunidade de conhecer e de nos transformar por esse saber. E eu até quando estava divulgando, enfim, essa live que a gente está participando, eu dizia que quando o saber técnico e o popular se juntam, a gente tem ali uma grande capacidade de ação e de transformação. E eu acho que a partir dessa frase, eu acho que a gente pode também comentar o que de fato nós agimos e como também nos transformamos nesse processo. É isso. Eu sempre me arrependo de deixar a Tati falar primeiro,
porque depois eu fico desestruturado. Mas, bom, boa tarde a todos e todas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. Primeiro, eu agradeço imensamente o convite, Eliane, Antônio, de voltar a conversar sobre a ITCP. E queria fazer um parênteses também de parabenizar todos os professores e principalmente as professoras que estão aqui assistindo. Já estou vendo também algumas professoras minhas do ensino médio que passaram pela minha vida, enfim, me moldaram e hoje estão mais uma vez se reinventando e se superando e conseguindo modificar o modo de fazer educação, o modo de produzir esses espaços que a gente tem de troca e de conhecimento, depois de milhões de séculos de um modelo de educação. Então, parabéns a todas e todas que têm conseguido enfrentar esse momento e se reinventar nesse momento. Bom, depois da fala da Tati sobre a importância da extensão, eu acho que vale eu me apresentar e dizer como que eu cheguei na ITCP e o que me motivou a chegar na ITCP. Bom, gosto sempre de começar dizendo que eu sou filho da Leonor e do Renato, professores. Sou nascido e criado em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, sempre usuário de transporte público e estudante de escola pública. Isso fez com que eu quisesse estudar gestão pública por viver um espaço urbano e ter uma vivência que eu acreditava que era possível mudar, e acredito que é possível mudar. E ao entrar na universidade, a Tati me apresentou a ITCP, porque ela chegou primeiro, e quando ela compartilhou que eu teria a possibilidade de experienciar tudo aquilo que eu estava vendo em sala de aula, de forma prática, objetiva e com ações efetivas e transformadoras na vida das pessoas, eu não tive como não tentar entrar na ITCP e conseguir uma bolsa para estudar lá, para ser estagiário lá, né? Então, eu digo que a ITCP me encontrou e se juntou à vontade que eu tinha desde pequeno de querer colocar em prática o meu saber e o meu aprendizado. E eu acho que a extensão universitária é isso, é a possibilidade da gente conseguir materializar e talvez aprofundar algumas áreas que a gente goste mais na universidade, através de ações práticas e efetivas na nossa cidade. E aí, como a gente faz isso, por que a gente faz isso, a gente vai conversando nesse tempo que a gente tem, e eu acho que dá para a gente trocar bastante experiência. Então vamos começar a trocar experiências. Eu queria que vocês dissessem para mim como é que foi o impacto das atividades da ITCP na formação de vocês. Quer dizer, vocês entraram, foram fazer gestão pública, conheceram a ITCP. Conheceram, começaram a desenvolver atividades. Realmente a gente desenvolve atividade com diferentes atores, né? São diferentes áreas. E aí, como é que isso impactou a vida de vocês? Que diferença que isso fez na vida de vocês? Eu já vi aqui a Uli falando. Oi, Uli. A Uli está aí, gente. A Uli fez parte desse momento de vocês também na ITCP. Como vários colegas de vocês, muitos passaram por lá. E eu queria que vocês falassem um pouco como é que foi essa trajetória, quer dizer, como é que isso impactou a vida de vocês? Vai! Quer que eu comece agora, Tati? A gente vai alternando. Tá bom. O impacto da ITCP, primeiro, durante a graduação, eu acho que a experiência faz toda a diferença, na verdade. A ITCP, como a Tati disse, possibilita que a gente trabalhe em múltiplos projetos. Eu até separei depois algumas imagens para a gente ir passando e conversando sobre algumas dessas experiências,
mas o que mais me transformou na experiência da ITCP foi a capacidade de traduzir a informação técnica que a gente estava recebendo para uma comunicação verdadeiramente popular e compreensível para as pessoas. Quando a gente trabalha com empreendimentos solidários, e principalmente grupos em extrema vulnerabilidade social, como grupos de catadores de materiais recicláveis, quando a gente ia produzir e compartilhar um conhecimento, a gente precisava se fazer entender. E não adiantava a gente querer falar na contabilidade de razonete, de balanço. A gente precisava, de alguma forma, traduzir essa informação e fazer com que, na experiência cotidiana dele ou dela, essa informação fosse útil. Então, era um exercício diário nosso, de todos os bolsistas, extensionistas, enfim, de tentar traduzir aquela informação. E esse exercício mudou muito a minha forma de enxergar a informação propriamente dita e o próprio conhecimento. Porque se ele nos é passado de uma forma que a gente não consegue replicar para as pessoas, ele fica guardado só para a gente e de nada ele adianta. Então, a ITCP me abriu os olhos para essa possibilidade, e toda vez que alguém me pergunta, eu falo, olha, é importante a gente traduzir aquilo que a gente está querendo dizer. A comunicação é uma interlocução onde as duas partes precisam se compreender. Então, acho que esse, para mim, é o principal ponto. Concordo com o João, e na verdade eu até, enquanto ele foi falando, eu fui lembrando de outros aspectos, assim, porque para que a gente possa, né, João, fazer essa fala, né, nessa forma que as pessoas também possam nos entender, a gente precisa primeiro ouvir. Então, escuta ativa muito das necessidades e dos pontos que são trazidos pelas pessoas, valorizar o outro e enxergar ali também a força dele. Eu lembro que um dos primeiros impactos assim que a ITCP gerou na minha vida foi a possibilidade de eu ampliar não só a minha capacidade de entender o mundo, mas também de entender o outro e a mim mesma dentro desse processo. Porque a gente também vai crescendo, né? A gente também vai aprendendo com isso. A gente vai vendo que, na verdade, a gente não está ali para transformar ninguém, sabe? Num sentido de separação, assim, né? É um movimento conjunto. E esse impacto, ele faz toda a diferença, porque a gente também se coloca numa posição de aprendiz, né? Numa posição de, olha, eu não estou aqui como uma futura gestora pública, ou uma futura profissional, ou uma universitária, eu estou aqui como uma pessoa que também está disposta a aprender com você, e que quer também te ouvir, e quer entender as suas necessidades. E aí, o João comentou, né, dessas questões mais técnicas, a gente era especificamente do grupo de assessoria técnica, mas é importante porque o primeiro contato que a ITCP faz com esses grupos é no aspecto mesmo cidadão, né? Então, ele primeiro vai ter a oportunidade, né, de se enxergar enquanto pessoa, de se enxergar enquanto cidadão, de entender que ele também é detentor de direitos, né, e deveres, o que é, né, o aspecto da cidadania. E aí sim, a partir disso, a partir desse momento, onde a gente também já consegue situar, né, e integrar o homem ao meio, né, a mulher ao meio, que a gente também consegue dar prosseguimento e abordar as questões relacionadas ao empreendimento como um todo. Mas o primeiro momento é essa questão, acho que, de se reconhecer enquanto pessoa, enquanto aprendiz, e esse, para mim, foi um dos principais impactos, assim, sabe? Da gente não chegar lá com uma ideia de que a gente também vai resolver o mundo, porque isso também faz parte de um processo. E eu lembro que as primeiras experiências, né, elas vão mostrando isso para a gente, né, porque ao longo do caminho diversas coisas vão acontecer. E eu acho que um dos principais aprendizados que a ITCP me trouxe, eu que era um pouco mais da parte teórica, né, é aprender de fato a lidar com a prática, é entender que existem movimentos e momentos e que a gente precisa estar ali presente e de alguma forma poder contribuir, né?
E às vezes a gente tem uma ideia de que essa contribuição tem que ser enorme, tem que ser vasta, quando na verdade a gente precisa começar com pequenos passos, né? Pequenas ações. Então, eu acho que esse foi um dos principais aprendizados e impactos que a ITCP me trouxe nos primeiros projetos. Olha, vocês estão falando aí, eu estou me lembrando que a gente acha, às vezes, que não fez nada, né? A gente está ali atuando, aí a gente está, é uma dificuldade, porque realmente é difícil. A gente, às vezes, está trabalhando com pessoas com formação formal muito baixa, né? E a gente acha que não vai conseguir, e aí a gente chega no final do ano, a gente sempre faz um seminário de fechamento do ano na incubadora, e aí a gente recebe as pessoas que participaram daquele ano, e aí aquelas pessoas vêm, te abraçam, te agradecem, sabe? Assim, você acha que você fez tão pouco, mas qualquer coisa, o tão pouco que você fez, acaba tendo um impacto tão grande na vida das pessoas, que é isso que não nos deixa desistir, né? É isso que nos leva a continuar. A gente passa por situações das mais diferentes. Vocês lembram alguma situação pitoresca que vocês passaram na ITCP? Tati, você que vai responder essa primeiro, mas antes de responder essa, quando a Eliane estava falando das experiências, eu lembrei de uma situação que eu aprendi, que acho que foi bastante interessante, sobre expectativa e realidade da extensão, que era, a gente tinha uma planilha de receita e despesa para ensinar os cooperados a preencher. E quando a gente chegou com o planejamento das planilhas maravilhosas, bem desenhadas, enfim, que o estudante, né, motivado faz, a gente chegou no local e eles não tinham nem um caderno de anotações dos gastos e nem dos custos. E o máximo que eles tinham era um papel amassado, já bem gasto, com algumas anotações. E aí, o primeiro ensinamento... E a gente não conseguiu passar, claro, a planilha de receita e despesa, enfim. E quando eu voltei para a incubadora, eu conversei com o coordenador, com o Gonçalo, e ele falou, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que é tecnologia, o avanço da tecnologia não é você tirar essa pessoa que não registrava nenhuma informação e colocar ela direto no computador registrando no Excel. Na verdade, o primeiro passo da tecnologia é você introduzir a ela o papel, e depois organizar o papel, e depois você organizar em forma de tabela, e depois você organizar a informação, e depois você ir avançando até chegar no computador. E a gente, na expectativa de ser uma incubadora tecnológica e de criar tecnologia, de modificar e achar que tecnologia era a máquina e fazer a planilha bonita, a gente queria pular etapas do aprendizado e que a realidade, na verdade, mostrou para a gente que a gente precisava dar cada um daqueles passos. Então, quando você estava falando, essa memória me veio à mente e eu achava que era importante compartilhar, porque a gente começou falando da ITCP e as pessoas que podem estar nos assistindo quando vem incubadora tecnológica de cooperativas populares, acham que a transformação é dar água para o vinho e modifica tudo de cabeça para baixo, enfim. Mas eu acho que é cada um desses passos que a gente fala, e compartilho com o que a Priscila comentou agora de tecnologias de baixo custo. Sim, é isso. E aí a Tati fica com a pergunta pitoresca que eu vou tentando lembrar. Antes de chegar nessa pergunta, eu também quero fazer uma complementação. E quando a gente fala de incubadora tecnológica, né, de cooperativas populares, é importante a gente também destacar que era uma tecnologia social, não só como a Priscila comentou, também de baixo custo, mas também acessível, né, e a gente chama ali de tecnologia social. Então, foi uma forma também da COP enxergar essa importância, né, dentro da universidade, por isso também da criação da ITCP. E uma coisa também que eu acho importante destacar sobre a ITCP, ela foi a primeira incubadora, né, nesse formato no Brasil.
Então, eu acho também importante fazer esse resgate, né, de que a partir dela outras incubadoras surgiram, né, a nossa metodologia foi replicada, foi aprimorada em outros locais, adaptada em outros locais, e aí eu acho também importante da gente destacar como isso também foi importante para o desenvolvimento e a criação de outras incubadoras no país. Sobre a pergunta, a gente acha que passa por diferentes situações inusitadas, né? Mas eu acho que uma das que mais marcam, assim, foi em Búzios, quando, na verdade, não em Búzios, em Cabo Frio, porque a gente também participou de um outro projeto de Búzios, mas em Cabo Frio, quando a gente estava trabalhando com um grupo de mulheres, mulheres da Gamboa, que eram mulheres que tinham também uma relação, enfim, sejam elas irmãs ou a maioria esposas de pescadores, mas que durante um período do ano, na época de defesa, os pescadores não podiam, enfim, ter ali a sua fonte de renda, e a gente foi, né, fazer esse projeto lá para tentar gerar uma forma de renda. E aí ali a gente viu a possibilidade de fazer o festival de frutos do mar, né? Tendo em vista que a maioria das mulheres gostavam e queriam compartilhar esse saber culinário, e aí a gente fez esse evento, né, Eliane? Aí foi toda uma mobilização, que foi muito bacana, foi uma oportunidade da gente também levar diversos bolsistas para esse evento, só que na véspera desse festival, e ele aconteceria assim, numa das ruas, então a gente teve que falar também com o poder público, enfim. Na véspera do evento choveu muito, e com a chuva aconteceu também de ter, enfim, poça, barro, e aí a gente ficou desesperado, porque a gente já estava lá no local, mas assim, o que a gente ia fazer, né? E aí ficou aquela dúvida se cancela ou não cancela o evento, e a gente, não, vamos fazer o evento. E a gente passou boa parte do dia, e aí isso com todos os bolsistas, a gente catando terra mesmo para poder levar para o local do evento, para poder assentar, para deixar o solo minimamente plano, para que as pessoas pudessem transitar, porque eram diferentes barracas, né, onde as mulheres venderiam, enfim, suas comidas. E a gente falou, a gente precisa minimamente garantir de que elas tenham condições de fazer isso. Então, enquanto elas estavam preparando a comida, nós estávamos preparando o terreno, literalmente. E na hora do evento a gente estava todo sujo de barro, mas o importante é que o evento aconteceu. Eu acho que a gente até separou uma das fotos, né, João, para poder mostrar. Para mim, ali foi em termos de impacto, né, uma questão de garra e de superação, assim, muito forte, assim, não só em relação à situação em si, mas de como cada um ali lidou, sabe? A gente de verdade se entregou naquele processo, e aí veio morador, aí veio filhos, e assim, a comunidade como um todo, foi de verdade ali, eu me senti parte. E uma coisa que na ITCP, para mim, foi muito forte durante todos esses processos é que em todos os projetos que eu entrei, eu sempre me senti parte, né? Eu acho que a gente só entra quando a gente se sente parte. E quando a gente se sente parte de um processo, a gente de verdade veste a camisa. Então, a gente está ali, o que tem que ser feito? Catar terra, procurar, enfim, pedra. Então, é isso que a gente vai fazer. E foi isso que a gente fez. E, para mim, aquele dia foi, assim, um dos mais marcantes em termos de TCP, em termos de aprendizado, de colaboração. E ver o evento acontecendo, e ver, enfim, as famílias ali reunidas, né, nesse senso de comunidade, de pertencimento, foi, para mim, uma experiência muito forte. Esse dia realmente foi um dia de uma expectativa absurda, porque além de precisar cobrir os buracos, a gente ainda tinha angústia de se preocupar do evento não acontecer, das pessoas não saírem de casa por causa da chuva, né? Então, era importante que além daquilo estar melhor apresentado para as pessoas poderem caminhar, que as pessoas viessem, elas se sentissem bem para vir. Né? Aí veio um pessoal da Rede Globo fazer uma filmagem para divulgar o evento, e a gente lá querendo mostrar que estava tudo arrumado, estava tudo bom para as pessoas virem. Foi realmente muito bom, muito bom. André, tá com saudade? Não fica não, André. Vem para a ITCP. Muito bom. Eu
eu estou tentando lembrar aqui de algumas experiências, aí eu me recordei de duas. Em Búzios, Tati, eu acho que, não sei se você estava nesse dia, mas a gente tinha um projeto em Búzios, na verdade, a gente tinha um projeto na região dos Lagos, anos anteriores a esse de Cabo Frio, e a gente tinha um grupo de cooperados, ou enfim, que a gente gostaria que se transformasse em cooperativa, que era dos marisqueiros. E aí, um dia conversando com o responsável lá, o líder dos marisqueiros, a gente estava fazendo as perguntas tradicionais, tentando entender como é que funciona o empreendimento, né? Como funcionava a organização do grupo. E aí chegou até a pergunta de como, na verdade, funcionava o plantio e coleta de marisco, né? Porque eles chamam de fazenda marinha, que eu aprendi com eles também. E aí ele falou, olha, eu não vou explicar para vocês, não. Vocês entram aqui no meu barco que eu vou levar vocês lá para ver. Gente, eu odeio barco. Já começa por aí. Mas entrei no barco, né? Porque a gente, extensionista, tem que entrar. Entrei no barco, fomos lá para o meio da fazenda marinha deles. E ele explicou como funcionava. E logo em seguida ele puxou uma rede de marisco e cozinhou para a gente o marisco. Então ele fez todo o processo para a gente, explicando como é que funcionava, e a gente comendo marisco lá no meio do mar. Não vou nem contar também que eu não gosto de marisco, mas comi o marisco. No final das contas, a experiência foi mais ou menos essa. E no mesmo dia em Búzios, a gente tinha uma reunião marcada com o secretário, e o prefeito resolveu aparecer na reunião também. E a gente tinha um combinado entre a gente, mas enfim, que é algo normal, que é a gente não se vestir de blusa social, de roupa super arrumado, para conversar com os empreendimentos solidários, porque a gente vai entrar no mar, a gente vai ir nos espaços, e a gente tinha que conversar com o secretário com aquela regata e bermuda, praticamente. E aí, se eu não me engano, o Rick, que era o motorista na época, ele teve que me emprestar a calça dele para a gente ir conversar com o secretário. Ai, meu Deus. E foi isso. Foi uma experiência super, super engraçada, mas que mostra para a gente assim, também a nossa capacidade de enfrentar diversos desafios e de também não criar muita expectativa, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. A gente sai da ITCP com um planejamento, com uma planilha, quando a gente faz atividade de campo, mas a gente chega no lugar, a minha mochila tinha tudo, tinha desde protetor solar até guarda-chuva, tinha, enfim, porque a gente realmente não sabe o que a gente vai enfrentar. E é esse o mais incrível da extensão universitária, né? Porque na universidade parece que o processo de ensino, né, você tem lá certinho, módulo 1, módulo 2, módulo 3, processo 1, processo 2, enfim, tudo certinho. Chega na vida real, a gente tem aí uma enxurrada dos módulos, tudo bagunçado, e é isso. Olha, mas isso é muito bom, porque a gente aprende brincando, todo mundo cresce, né? É um crescimento de vocês, da gente, os professores. Eu acho que a troca é muito grande, a troca com o público, com as pessoas que participam. Realmente uma coisa que encanta. Por isso que a gente entra na ITCP e não consegue ir embora, você não consegue sair dali. Aquilo parece que entra no teu sangue e te agarra. Fala, Antônio. O João falando, agora ao finalzinho da fala do João, essa complexidade mesmo, e daí a riqueza, porque a realidade não é linear e nem é feita por tópicos e capítulos. A realidade arruma e desarruma tudo ao mesmo tempo, né? Eu não vou sobrepor as suas perguntas, não. Vou guardar mais um pouquinho. Eu ia fazer uma pergunta, mas você ainda tem mais perguntas para fazer. Antes então, de entrar numa outra pergunta, eu só queria também fazer uma complementação, se desse. Eu estava no Dia do Marisco, João. E eu lembro que o quanto foi assim, carinhoso, assim, porque eles fizeram aquilo de coração. Tanto é que eu saí com um saco de mariscos para casa, porque eles me fizeram levar para os meus pais. E foi ótimo também. Mas, assim,
Eu acho que é isso. Eu ia me fartar, ia comer marisco até passar mal. E eu acho que é também uma forma da gente entender, né? E aí uma das lógicas e do pensamento da ITCP é que é o aprender fazendo, né? Então, a partir daquele momento que a gente viu, aí a gente pôde também, de alguma forma, dar sugestões, né? No tipo, olha, por que além de não só vender o marisco, mas vender também a possibilidade de ter essa experiência, de conhecerem a sua fazenda, e aí a fazenda marinha, no caso. Esse projeto especificamente, a gente não estava trabalhando só com os marisqueiros, também tinha os taxistas marítimos, não sei se o João lembra, que eram pessoas também que, enfim, que ficavam circulando com jet ski, e aí a gente falou, porque pode, e a gente trabalha sempre com a ideia de formação de rede, né? Então, eles levam até a fazenda, os taxistas marítimos, passam lá pelos marisqueiros, depois a gente vai e pode fazer um circuito, porque tinham as artesãs, tinham também os guias de turismo, enfim. E aí eram 7 empreendimentos, então foi bem bacana. Mas a complementação que eu ia fazer em relação a essa questão das caixinhas de disciplina, né, que a gente fala. Na verdade, o ensino e a pesquisa dentro da universidade, ela também funciona, né, muito nesse aspecto. Mas a extensão, ela é justamente a possibilidade de romper com essas caixas. Na verdade, não é não só a possibilidade, mas a necessidade. Porque diante de todos os desafios que a gente está sendo ali colocado, uma caixinha, uma disciplina, ela não resolve a situação, né? Então, a gente começa a sair da ideia da disciplina para fazer a interdisciplinaridade, e aí a gente tem outros cursos, né? Porque, por exemplo, a gente aqui é de gestão pública, mas a gente tinha uma galera de letras, uma galera de engenharia, uma galera de serviço social, e aí a gente começa também a falar de transdisciplinaridade, mas eu acho que o mais bacana da ITCP e do programa de extensão como um todo, né? Porque a gente está dando um exemplo da ITCP, mas de todo o programa de extensão é a possibilidade da gente ir para além disso e de fazer algo transversal, que aí a gente tira a disciplina da ideia e a gente integra o homem ao meio. E eu ouvi isso também de uma pessoa que fazia programas de extensão na Paraíba, Emanuel Falcão, que também tem experiências enormes, muito bacanas para se conhecer, mas desde quando ele me falou isso, para mim enraizou. Então, assim, é você sair do interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e fazer o transversal, que é essa integração, é você enxergar o homem e o meio, né, e dentro desse processo, e de você estar ali todo, de você estar ali inteiro. Então, é só essa complementação. Obrigada, Tati. Eu acho que isso que vocês estão falando dá para as pessoas que estão ouvindo um pouco da ideia do quão desafiador é atuar num programa de extensão. Porque é isso mesmo que o João falou, a gente sai de lá com um plano de atuação. Quando a gente chega no lugar para desenvolver o que estava planejado, é outra coisa. É aquilo que é possível ser feito e aí você se reinventa. É a hora que você percebe como você consegue desenvolver coisas que você nem estava esperando desenvolver. Né? Você se integra àquele grupo que está ali, se torna parte dele para juntos conseguirem desenvolver algum momento a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, mas não necessariamente naquele momento que a gente estava prevendo. Né? Então, a gente encontra outros caminhos, outras formas de fazer isso. Realmente é uma coisa transformadora. Falando em transformação, vocês hoje já estão formados, né? Já estão no mercado. Queria que vocês falassem um pouco dessa formação, dessa atuação de vocês. Vocês atuam em que linha, de que forma, o impacto que essa formação de vocês em gestão pública, com a extensão, como é que isso acabou acarretando no desenvolvimento profissional de vocês? Quer começar, Tati? Perguntando se a Tati quer começar. Tem que pensar, né, um pouco.
o quanto impactou. Na verdade, como explicar o quanto impactou? Bom, eu fiz o curso de gestão pública de 2011 a 2015. Foi o período também que eu fiquei na ITCP, em algumas indas e vindas, porque eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio durante 7 meses, então eu também fui para fora e voltei. E após a graduação, eu fui fazer mestrado em engenharia urbana na UFRJ também, na Politécnica. E o meu objetivo, na verdade, primeiro, explicando, de fazer mestrado na Poli, e não mais na área do IPUR, de gestão pública, enfim, era tentar entender um pouco também como é que funcionava a cabeça dos engenheiros e arquitetos que por ali estavam em sua maioria, planejando a cidade e planejando os espaços urbanos, e tentar dialogar e construir essas pontes que a gente começou a construir na ITCP e começou a ver que eram necessárias construir na ITCP, né? Porque quando a Tati falou da integração, da transdisciplinariedade e das questões transdisciplinares que a gente conheceu, o que aconteceu quando a gente estava na extensão é que a gente percebeu que todas as áreas precisariam contribuir para que o projeto fosse efetivamente positivo, que ele fosse 100%, 120%. Então, a gente começou a entender que tinha uma parte de economia que eu e a Tati não íamos conseguir traduzir e explicar para os cooperados, que a gente ia precisar de um economista, que ia precisar de uma equipe de saúde coletiva, que ia precisar tratar das questões relacionadas à saúde e bem-estar, uma equipe de psicologia para trabalhar questões desde violência doméstica até problemas psicológicos, enfim. Então, a gente começou a ter essa percepção e desenvolveu ela ao longo da extensão, e isso ficou na minha mente. É importante que o meu interesse sempre é em desenvolvimento sustentável, né, em desenvolvimento das cidades e como a gente consegue promover melhores cidades, como eu conseguiria, no grupo de engenharia urbana, com os engenheiros e arquitetos, compreender aquilo que eles estavam tratando e produzindo para transformar e traduzir para políticas públicas. Depois do mestrado, ou paralelo ao mestrado, eu fui trabalhar no ITDP, que é uma sigla parecida, mas é bem diferente, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. É uma organização internacional que busca promover boas práticas de mobilidade urbana e de desenvolvimento urbano sustentável nas cidades do sul global. Basicamente, o que a gente faz é produzir publicações, materiais técnicos, materiais explicativos de boas práticas de mobilidade que acontecem no mundo para os técnicos brasileiros, para que eles promovam melhores projetos e políticas públicas nessas áreas. Então, se vocês conseguirem observar, essa questão de traduzir, de melhorar, de criar pontes entre o conhecimento, ela permanece até hoje. Eu acho que ela tem grande influência da ITCP, né? Por causa de todo esse aprendizado e da importância que isso se mostrou para mim. Eu acho que é mais ou menos isso, Eliane. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas hoje a minha experiência é essa. Eu já estou no ITDP há 6 anos. Eu tive um período que eu trabalhei paralelo como estagiário na ITCP e no ITDP, e aí depois eu segui pelo ITDP. João, você não só respondeu bem, mas eu preciso te dizer que eu concordo que a gente é um pouquinho do que a gente se transforma a cada dia, né? Então, os conhecimentos, as vivências que nós vamos tendo na vida vão nos transformando no que a gente é. Então, realmente, acaba que você vai levar a ITCP no teu coração para sempre, não tem jeito. Isso não tenho dúvida. Bom, comigo também eu acho que foi um processo similar, né? Porque, como eu falei, eu tive a grata oportunidade de ter o João como colega de trabalho, como colega de turma, então a gente também trocava muito. Então, assim como ele, durante a ITCP,
a gente se aproximou de diferentes grupos, né? E um dos que mais assim me tocou de diferentes formas foram os catadores de materiais recicláveis. E aí, a partir disso, eu fiz a minha monografia e decidi também, né, no caso ali, a gente falava muito, estava em voga a Política Nacional de Resíduos Sólidos, da inserção dos catadores de materiais recicláveis nesse contexto. E aí veio essa questão, né, como a gente pode fazer para conversar com diferentes áreas? E aí fui eu também fazer mestrado na engenharia, e aí eu acho que foi até um processo, assim, inusitado no começo, né? Tipo, o que uma gestora pública está fazendo aqui? Porque eu fiz na UERJ, mas foi muito bacana também para a gente poder levar o social também para a engenharia, né? Da mesma forma que a COP acreditou na tecnologia social e, enfim, a gente ali não via só a engenharia, mas via, né, o ser humano como um todo dentro desse contexto de vulnerabilidade, fui eu também para a UERJ tentar fazer isso e também trabalhei com cooperativas. Saindo da ITCP, um dos projetos que a gente trabalhou era com ensino à distância, né? Era para usuários de saúde mental, enfim, isso me deu uma oportunidade muito, muito bacana de conhecer diferentes pessoas do Brasil inteiro, assim, né? Porque eu era tutora de cursos. E saindo de lá, eu fui para a área de consultoria ambiental, né? Que já era um pouco da minha área, antes mesmo de entrar na universidade, eu era da área de meio ambiente, eu fiz o técnico em meio ambiente, e entrei na gestão pública por perceber que eu não queria só o lado técnico, sabe? Que eu trabalhava mais com análise de laboratórios, enfim, análise de água, análise de solo, e aí eu falei, não, eu quero trabalhar com a parte de gestão, né? E aí, na ITCP, eu tive a oportunidade de fazer essa questão do gestão socioambiental. Saindo de lá, eu fui para uma consultoria ambiental para também dar aulas de educação ambiental online, então eu fui tutora dos cursos, enfim, e trabalhei com professores, gestores públicos e estudantes de graduação de alguns municípios do Mato Grosso e de Rondônia. E aí saí lá da consultoria, fui para uma ONG, né, de assistência social, e foi bacana que dentre as atividades que eu fiz lá, uma delas foi a supervisão de jovens aprendizes. E eu aprendi muito na ITCP quando a gente coordenou um time de bolsistas, né, João? A gente teve cerca de 20 bolsistas de extensão. A gente começou como bolsista, em determinado momento nós fomos contratados por um dos projetos e nós viramos supervisores e coordenadores, enfim, dos bolsistas. Então, essa experiência também me possibilitou voltar e ter a oportunidade de ser supervisora de jovens aprendizes na instituição. De lá, eu fui para o SESC, eu trabalhei como analista de projetos, né, sociais, e eu acho que é aquela questão que eu estava falando de pertencimento, fui criada na Pavuna, né, Zona Norte do Rio, uma das regiões mais periféricas, e eu fui trabalhar no SESC de São João de Meriti, o que foi também um grato presente, porque eu pude trabalhar com o meu povo, para o meu povo. Então, aquela questão que eu estava falando de me sentir parte, ali de fato se integralizou, e eu acho que muito dali eu trouxe também da ITCP, sabe? Daquela vontade de vamos fazer, vamos. Então, foi a minha oportunidade mais concreta, mais direta de poder trabalhar com a minha comunidade. E, atualmente, eu estou na área de gestão pública, não estou mais no Rio, me mudei no ano passado, em novembro, e atualmente eu estou aqui no setor público, trabalhando com gestão de processos, projetos e inovação. Então, é a possibilidade também de conversar com diferentes secretarias, da gente inserir uma nova cultura, que bem é aquela questão também de tentar conversar com diferentes atores e de diferentes formas, para que a gente possa também melhorar o serviço público, no caso aqui, o capixaba, né? Então, agora é minha terra de missão, que eu digo. É isso. Pois é, Tati, olha, esse período que vocês ficaram lá ajudando a gente nessa coordenação, ele foi realmente um período muito bom, né? A gente tinha bolsistas de várias áreas, tinha de engenharia de software, tinha engenharia mecânica, tinha serviço social, tinha tudo ali. Tinha comunicação, lembra aquela menina que desenvolveu as logos para as redes de catadores, né? Então, a gente... Andréia, isso, Andréia é o nome dela. Um trabalho sensacional, esses logotipos são usados até hoje.
Então, eu acho que, assim, realmente é uma oportunidade de ouro. Mas, como nem tudo são flores na vida, lá também nem tudo são flores. Passamos por muitas dificuldades, né? A gente brinca que a gente é o primo pobre, né? Porque a incubadora de empresas ela tem muito mais recursos oriundo da iniciativa privada, enquanto que a incubadora social ela acaba tendo um olhar menos promissor do mercado. A iniciativa privada não nos vê com tanta alegria quanto os vê. Porém, eu acho que isso é uma coisa que vai mudando. Essa busca, essa preocupação que o João Pedro mesmo falou, da sustentabilidade, é uma situação que a gente não tem como fugir. Né? A gente não se preocupar com amanhã significa que a gente não se preocupa com o que vai acontecer com nossas vidas, com nossos filhos, com quem vem aí. Então, a gente realmente não pode abrir mão disso. Mas, falando em dificuldade, as dificuldades não são poucas. Minha pergunta para vocês nesse momento é o seguinte: considerando essas dificuldades, alguma vez vocês já pensaram em mudar de caminho, em jogar tudo para o alto e dizer, não, vou fazer outra coisa, vou sair dessa linha de atuação, porque isso realmente não dá? Isso aconteceu com vocês? Você quer que eu comece? Pode ficar à vontade. Não, na verdade, eu acho que o que aconteceu, e aí, como você colocou, nem tudo são flores, né? A gente está aqui falando de bons momentos, e realmente eles foram muitos, mas a gente também teve muitos desafios, né? A gente fica falando que foi também um aprendizado, assim. Eu não sei se eu cheguei em algum momento a querer desistir, mas eu lembro que eu entrei em diversas crises existenciais, enfim, se o que eu estava fazendo de fato fazia sentido, ou se de fato colaborava com aqueles grupos, porque é muito delicado quando você está trabalhando também com pessoas em situação de vulnerabilidade, porque as necessidades delas, elas são imediatas, né? A gente, às vezes, está falando de grupos que estão em situações de condição de subsistência, né? E quando a gente está falando de levar, né, conhecimento, de aprender, não que isso não seja importante, não seja rico, muito pelo contrário, mas é porque também é um processo para a pessoa entender a necessidade desse conhecimento também nesse momento, que às vezes era meio que o tipo, pô, eu tô passando fome, enfim, né? Ou a vias de passar fome, e às vezes o que a gente tinha para oferecer era só, enfim, né? Mas, enfim, um conhecimento que também poderia tornar a possibilidade de uma emancipação, por exemplo, mas tinham vezes em que isso realmente era muito desafiador, e aí a gente foi tentando, ao longo desse processo, criar formas e mecanismos de conciliar essas duas necessidades, né? Então, olha, se esse é um impeditivo, a gente tenta resolver, né? E a gente continua com esse processo, né, de assessoria ou de capacitação. Então, eu acho que um dos primeiros, assim, também, que foi muito forte para mim, porque foi o primeiro projeto, foi da região serrana, né? Logo depois daquela grande tragédia que aconteceu no ano de 2011, a gente foi para lá, a cidade realmente estava muito devastada, então, assim, foi meu primeiro contato, né, com aquilo, assim, com a realidade, né, assim, eu conheci a realidade da minha comunidade, né, como eu comentei, da Pavuna, em questão de violência, enfim, mas ali, né, em Teresópolis, era uma outra situação, né, era uma situação mesmo de uma cidade que foi destruída e que precisava se reconstruir, e o que eles tinham ali, no primeiro momento, era ainda o luto, né, porque muitas pessoas perderam suas famílias, mas também a luta, né, no caso, a força dos laços que ali permaneciam. Então, foi nisso que a gente se agarrou para poder também trabalhar com as costureiras. Não é um processo fácil, ainda mais, assim, eu particularmente, que sou meio coração, muito coração, a gente acaba realmente se envolvendo, mas eu não me arrependo disso também, porque parte disso que eu tive a possibilidade também de fato, olhar para a pessoa e ver que antes daquele conhecimento mais técnico em relação ao que ela vai fazer em relação à produção, ela precisava também só falar, e a gente só precisava também escutar.
Então, acho que foi mais ou menos isso. Quando a Tati falava, eu estava pensando aqui em alguns outros elementos, vou tentar falar antes do que eu pensei primeiro, para não me embolar nos meus comentários. Eu acho que a gente acabou, ou teve um ponto que é muito importante a gente sempre citar, que é o envolvimento psicológico com os grupos, né? Com as pessoas com que você está lidando. Esse entendimento de que nós temos um limite de função e de ação que a gente pode chegar, ele foi me apresentado na prática, ele nos foi apresentado na prática, né? Eu e a Tati, era a nossa primeira experiência profissional, e, enfim, de extensão, e a gente entender que muitas vezes não é a nossa função prover todas as necessidades do grupo que a gente está atuando, foi um aprendizado muito duro. E aí, quando a Tati fala das crises existenciais, eu acredito que uma delas tenha passado por isso. A gente, como gestor público por formação, gestor e gestora pública, a gente precisa entender que a gente tem um papel ali. O papel assistencialista é muito importante também, mas ele é suprido por outras políticas públicas que não a que a gente estava tentando promover. Mas tem algumas brechas que a gente conseguia ter, pontos bem positivos, que a ausência de recurso, por exemplo, Eliane, fazia a gente conseguir gerar. Por exemplo, em certo projeto, a gente tinha algum recurso para levar um lanche para as cooperativas, porque barriga vazia, né, saco vazio não para em pé. A gente, para ficar ali 3 horas, 4 horas conversando com os grupos, a gente precisava levar um lanche. Isso foram aprendizados dos anos. E eu vou falar mais disso um pouco mais à frente. Mas em um dado momento a gente não tinha, o biscoito acabou, enfim, eu não sei o que aconteceu, a gente não tinha esse lanche. E as cooperativas já estavam acostumadas com a gente levando, né, o biscoito e o pão. E a gente começou, nós mesmos, a fazer vaquinha para continuar levando. E teve uma cooperativa que a gente foi, eu lembro de uma, né, deve ter tido outras, que os cooperados também fizeram vaquinha. E o que foi interessante foi que eles falaram assim, não, hoje não tem lanche, não tem problema, a gente vai dar um jeito. E aí a gente juntou R$2 meu, R$2 da Tati, R$2 de mais não sei quem, e vai. Quando viu, a gente tinha uma mesa coletiva junto aos cooperados, maravilhosa. Uma foi buscar manteiga na casa dela, a outra foi buscar... E a gente conseguiu continuar produzindo ali, continuar trocando as experiências que a gente tinha se proposto fazer. Eu acho que esse é um aprendizado de superação também. Nem sempre a gente vai ter a solução e muitas vezes eles podem nos ajudar nas soluções, né? Agora, sobre outro ponto de aprendizado nosso, de dificuldade, e aí de dificuldade de diálogo, de processo com o poder público, né? com os proponentes do projeto, quem cria os editais, enfim. Muitas vezes é difícil de alguns desses editais, das pessoas que fazem a gestão, é difícil eles entenderem que alguns processos de cidadania são o passo zero que é preciso ser dado para que o processo de qualquer projeto avance. Então, se a gente chega num projeto e a gente tem, eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente vão identificar essa questão, tem que assinar uma lista de presença, o mínimo que precisa é que as pessoas saibam assinar. E se as pessoas não sabem assinar, a gente precisa encontrar outra forma de que... E o CPF, João, que eles não têm? Oi? E o CPF que eles não têm? Eu vou chegar nessa. Se eles não têm documento, a gente precisa auxiliar eles a tirar o documento para que o projeto se efetive, para que a gente consiga dar andamento, porque a criação de uma cooperativa não se efetiva sem assinatura e registro em cartório. Então, esses processos, esses procedimentos, que muitas vezes não estão contidos em editais nenhum, quem está no campo precisa entender e aprender a superá-lo, e fazer com que se supere.
porque senão parte nenhuma do projeto vai ser efetivada. E a gente aprendeu com o tempo. Os projetos que a gente submeteu e foi aprendendo junto ao Ministério do Trabalho, ao MTE, enfim, a Secretaria de Economia Solidária, você via, né, a gente observava que a cada novo edital, um aprendizado que a gente tinha pressionado, que a gente tinha reclamado, que a gente tinha relatado, né, em relatórios, eram absorvidos, compreendidos, alguns, claro, não todos, e modificados numa nova rodada. Então, eu acho que algumas dificuldades e alguns aprendizados, eles também fazem com que a gente evolua e com que a gente desenvolva melhores estruturas e melhores processos. Então, não é de todo um ruim, né? É ruim, mas, enfim, a gente tenta tirar esses aprendizados desses processos, né, Tati? E, enfim, acho que foram esses dois pontos. Pois é, olha, o que eu tenho para dizer para vocês é que isso é verdade para nós também, que somos professores. O mesmo impacto, a mesma sensação de impotência, de querer resolver, de querer fazer sem conseguir, de buscar soluções, a gente sente. A gente vai para casa, às vezes, sem saber como é que vai começar de novo no outro dia, porque foi tão duro o que a gente viveu naquele momento. Mas eu acho que essa própria dificuldade nos dá força para recomeçar, para não desistir, porque se a gente desistir, o que vai acontecer? Né? A sensação que você tem é a seguinte: nossa, eu não posso desistir. Né? Porque se eles estão vivendo aquilo, a gente não pode desistir. Porque se a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Então, a gente tem que continuar, e isso acaba movendo a gente também. Né? Eu acho que... Bom, mas vamos falar em lembranças boas. Fala, Antônio. Deixa eu aproveitar essas falas, né, do João e da Tatiane. Primeiramente, eu estou admirado com a trajetória desses dois e estou lamentando não ter sido professor do GP10. Eu queria até ter sido professor do GP10 ou ter tido a oportunidade de fazer parte das oficinas, dos encontros e das reuniões que vocês tiveram na ITCP. Mas eu queria pontuar, como a gente também está pensando aqui sobre essa dimensão epistêmica mesmo, da extensão universitária enquanto fazer acadêmico. Uma das críticas que se faz sobre a extensão se dá justamente nessa possibilidade de um certo descolamento da realidade em que o aluno está imerso naquele determinado projeto, um descolamento entre essa realidade e a própria vivência, o próprio fazer acadêmico do aluno. E nesse descolamento, muitas das vezes, nós vemos críticas com a dimensão voluntarista e assistencialista da extensão. Isso está já na literatura que trata da extensão, a gosto do freguês para encontrar esse tipo de crítica. E eu acho que o João pontuou, a Tatiane já tinha colocado, mas o João pontuou essa questão da necessidade, em algum momento e em alguma fase, de que é necessária, sim, a dimensão assistencialista, de que é necessária, sim, a dimensão do voluntarismo, desde que sabidamente, conscientemente percebidos. Quando percebidos, eles, às vezes, tanto o assistencialismo quanto o voluntarismo fazem parte da própria pedagogia da extensão. O que não se pode fazer, na minha compreensão, é não perceber que tanto a dimensão assistencialista quanto o voluntarismo do extensionista precisam ter prazo de validade.
E precisa ser uma etapa muito bem definida e percebida do projeto de extensão. Porque em alguma situação não tem como você partir para uma perspectiva sem, como o João bem colocou, perceber que o outro está com fome. Está com dificuldade de escutar, porque está com fome. Então, Antônio, isso que eu estou falando é assim, muito real. A gente, quando trabalha com os catadores de materiais recicláveis, a gente ia para lá para fazer a capacitação, porque o que a ITCP faz? Ela faz capacitação e formação, a gente trabalha a partir dessa lógica. E aí a gente chegava lá, para eles participarem, eles deixam de trabalhar, eles deixam de sair para catar. E aí, no que eles deixam de sair para catar, eles deixam de receber por aquele dia. E isso faz um impacto enorme na vida deles, porque eles saem todos os dias de casa para garantir o alimento do dia. Se eles não realizarem as atividades deles, eles não produzem, não recebem, logo não comem. Então, a gente viabilizar o alimento era questão fundamental, porque ele não ia ter outra chance de ter isso. E, realmente, as pessoas achavam que isso era uma maneira quase de comprar a participação deles, e não era, é uma necessidade real. O tempo de trabalho deles é diário, eles saem todos os dias para buscar sustento. Então, a própria participação nas atividades, elas necessitam de um apoio para que eles possam participar. E aí você não tem um espaço num projeto, por exemplo, para ter uma maneira de contribuir para que essa pessoa possa, com tranquilidade, ficar na formação, para que ela possa progredir, considerando que você é um limiar difícil de você estabelecer até onde você consegue ir, até onde aquilo é necessário, de fato, para viabilizar a realização da atividade. Realmente é um desafio muito grande isso. E a dimensão também que foi colocado, tanto pela Tatiana quanto pelo João, de um cuidado absoluto que se tem que ter com as expectativas que são criadas. Talvez me pareça que esse seja um problema que precisa ser muito bem mensurado, diante, inclusive, das faltas de recursos orçamentários que muitas vezes inviabilizam a continuidade de projetos, né? Olha, isso é um problema que a gente vive na ITCP continuamente, porque o que a gente faz? A gente ajuda a organizar as pessoas em grupos, em cooperativas, né, autogestionárias, quer dizer, para que ele consiga se desenvolver e se autogerir. E aí, uma vez que ele passe por todo o processo da incubadora, ele vai passar pela etapa de desincubação. Então, ele sai da incubadora. E aí, nesse momento, ele precisa se sustentar sozinho. Nem sempre isso, em grupos muito vulneráveis, é possível que aconteça. E nós, por outro lado, não temos uma equipe grande para conseguir dar conta de todos os empreendimentos que já passaram por ali. E aí o tempo passa e a gente acaba não tendo o contato que nós gostaríamos de ter com esses empreendimentos. E eles realmente se ressentem disso, né? Eles se sentem meio abandonados por nós, quando, na verdade, tudo que a gente queria era não precisar passar por isso. Mas a gente não consegue encontrar caminhos para atender tantas pessoas, sabe, ao mesmo tempo. É muito difícil esse momento para a gente também, né? Depois dessa longa interrupção, eu paro de falar e te devolvo a palavra. Eu estava esperando que eles continuassem, eles não continuaram, então tá bom. Então, o João e Tati, vamos falar então de lembranças favoritas. Eu sei que vocês separaram aí umas fotos para
mostrado os momentos de vocês lá. Vamos falar de momentos favoritos que vocês viveram lá na incubadora com a gente? João, você está mutado. É porque eu estou tentando compartilhar a tela ainda. Ah, tá. Bom, enquanto o João está compartilhando, eu acho que a gente pode lembrar, né? E aí depois a gente apresenta as fotos. Mas a gente teve bons momentos. Esse evento que eu falei de Cabo Frio, para mim, foi muito bacana. Os projetos que envolviam os catadores de materiais recicláveis, para mim, também foram muito fortes. Está aparecendo? Não, ainda não estou conseguindo ver, não. Eu acredito que o Antônio e o Luiz tem que colocar aqui na tela, porque para mim está aparecendo que eu já comecei. Isso. Ah, agora foi. Então, aí, a Tati já falou, né, da experiência de Nova Friburgo. Foi o primeiro projeto que a gente participou, né, João? Foi o primeiro projeto que a gente participou em campo, né, efetivamente. Isso. Em campo. Já tinha um projeto acontecendo em Paraty, com os motoristas de carroça, não sei como é que chama, a gente chama de carroceiros, mas a gente não chegou aí a Paraty, mas acompanhou o projeto na parte técnica. Mas de Nova Friburgo foi essa situação que você contou, com as artesãs da região, né? E aí foi a nossa primeira experiência de atividade prática. Tati, se você quiser ir comentando ao longo das imagens. Tá, ok. Tá? Esse foi o segundo Encontro Nacional de Experiência de Geração de Trabalho e Renda que a gente teve na área de saúde. Peraí, eu tenho que parar. Gente, olha a carinha de novo do João. Olha. Ao lado direito, além de mim e da Rebeca, tem o Paul Singer, uma referência na área de economia solidária. E, enfim, a gente teve a oportunidade de encontrar com ele 2 vezes, né? Tem uma foto da Tati mais à frente, mas nessa oportunidade ele palestrou para a gente. E eu acho que uma observação interessante desse evento e desse acontecimento é que, além de atuar como assistência técnica, a gente acaba atuando em outras áreas. A gente organiza evento, a gente é mediador, moderador. É tudo, né, João? Precisar fazer, a gente consegue fazer. Em 2011, a gente tinha essa equipe de estagiários de todas as áreas que vocês possam imaginar: engenharia, saúde coletiva, serviço social, letras, a Rossana era de letras. Isso. Enfim, aqui a gente já... Uma coisa que a gente ainda não falou, né, Tati, mas a gente gostou muito de escrever. E a ITCP possibilitava a gente escrever artigos acadêmicos, o que é uma potência muito grande dentro da universidade, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de escrever, ou por falta de tema, ou por falta de orientação, ou, enfim, por N motivos. Mas na ITCP a gente tinha material técnico de sobra, né? A gente tinha experiência prática de sobra. E em 2012, já com a experiência de 2011 de Paraty, a gente escreveu um artigo e participou do Encontro Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas e ganhou o primeiro colocado com o artigo do Prêmio Ulisses. E eu de bermuda ali, como sempre, mas é isso, faz parte. A gente, mesmo assim, a gente ganhou o prêmio. Tem mais fotos, mas eu deixei aqui uns projetos que aconteceram entre 2012 e 2015, que é as fotos que eu e Tati conseguimos recuperar. E aí são áreas, né, que a gente rodou pelo Brasil em projetos, graças à ITCP. Você então, viajou muito, né, João? Eu viajei um pouco, tive a oportunidade de ir para São Luís do Maranhão, num projeto lá com cooperativas, e lá é um projeto interessante porque trabalhava com resíduos de grandes indústrias, né, da Vale, e tinha um projeto, ao mesmo tempo que os resíduos tinham muito valor, só pela venda do produto bruto, né, do ferro, do aço, enfim, do alumínio,
os catadores, eles queriam mesmo era o artesanato. Eles queriam fazer o que hoje eu descobri que se chama upcycling. É uma reforma de um material. Eles recebiam mesas, cadeiras, móveis quebrados das fábricas e das empresas da Vale, e eles queriam reformar e gerar renda com isso, né? Eles queriam reformar um móvel, queria transformar produto, além de ser comerciantes por si só, eles tinham uma vontade de ser artesãos. E foi bem bacana, porque a ITCP deu esse impulsionamento para o grupo, né? A gente conseguiu dar esse empurrãozinho. Enfim, teve projeto de Tumiritinga, né, Tati? Com as cocadeiras que vendem na linha do trem. Um desafio imenso até hoje, um desafio para a comunidade. O trem passa no meio da comunidade e ali as mulheres que vendem cocada, como fazer com que elas não corressem risco de vida entrando no trem em movimento. Enfim, foi feita uma parceria com a Vale na época. Paraty, Baixada Fluminense, a gente já falou bastante também dos projetos, e aí tem algumas fotos. Esse é a foto do Paul Singer já em 2015, a Tati teve a oportunidade de encontrar com ele de novo no seminário Pro Catador, em Brasília. Então, a gente também teve a oportunidade também de levar uma catadora para esse evento. E aí a gente levou uma presidente, enfim, de cooperativa, e foi bem interessante também. A Tati também teve a oportunidade de viajar um pouco. Sim. É verdade, é verdade. A gente começa a sonhar grande e realizar grande também, né? Eu, a Tati e a Rebeca, que uma amiga nossa que também era bolsista da incubadora, a gente começou a submeter artigos internacionais e a gente teve a possibilidade de apresentar a ITCP no Chile, nesse Congresso Internacional do Conhecimento, o que foi uma experiência indescritível. A gente deveria ter lembrado dessa, Tati, nos perrengues. Sim. Porque, só compartilhando com vocês, nessa experiência, como a gente não fala espanhol, né? Enfim, a gente fala portunhol, a gente se inscreveu para uma conferência, para um congresso de pós-graduação, e nós éramos graduandos. Então, a gente participou de um congresso como se fôssemos pós-graduados, e depois a gente, claro, explicou para os professores, e eles ficaram extremamente felizes com a nossa presença, e surpresos, né, com o nosso material técnico. Então, foi bem bacana essa experiência também. O Festival de Mariscos da Gamboa, aqui, de petiscos, né, que a Tati e a Eliane falaram, do lado esquerdo, os nossos pés. Essa aqui, acho que é a melhor foto que representa a nossa atividade, tentando tapar buracos na chuva. E meia hora depois, a gente do lado direito já tendo que estar todo arrumado para o início do evento. Foi também uma experiência incrível. Eu acho que, para fechar com chave de ouro, a gente conseguiu participar do prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social e ganhamos também o prêmio de Tecnologia Social pelo trabalho desenvolvido com as cooperativas de materiais recicláveis que a gente fez tanto na Baixada quanto na cidade do Rio de Janeiro. E aí, enfim, o choro foi livre, a gente ficou bastante feliz com todo esse processo. E mais um pouco da foto da equipe. A equipe técnica em 2015, que foi quando a gente saiu, né, Tati, da ITCP no dezembro de 2015. Eu acho que vale a gente destacar que, ao longo do ano de 2015, a gente teve um aprendizado enorme com um grupo de PCDs, né, de pessoas com deficiência, que acessaram a ITCP e começaram a trabalhar junto com a gente na assistência técnica. Então, a gente pôde trabalhar com surdos, então a gente teve a possibilidade de aprender um pouco de Libras. Eu dizia sempre para eles que eles eram maioria, se eu não me engano, eram 10, quase 10 surdos, e eu e a Tati, nós éramos 2, então eu sempre falava para eles, não tentem ler os nossos lábios, não tentem falar o que vocês não conseguem, a gente vai tentar aprender Libras,
E eu acho que esse foi um dos maiores desafios também que a gente enfrentou, né, Tati? Sim. Para desenvolver o nosso próprio eu, né, o nosso próprio diálogo e a nossa própria interlocução. E eles participaram ativamente dos projetos com a gente, iam a campo, ajudavam nas atividades de foto, filmagem, produção de e áudio. participam, né? Até hoje eles estão lá. Que bom, muito bom. E para mim foi uma experiência indescritível. E aqui a Tati, se quiser falar, ela que não desgarra nunca, voltou em 2016. Porque, na verdade, esse foi um dos grupos que a gente trabalhou em Duque de Caxias, quando a gente estava com aquele processo, né, da desativação de gramacho e o que fazer com a inserção, né, de cooperativas. A gente trabalhou com 6 grupos e teve o fim do projeto, mas o interessante foi também a continuidade dele, a partir que, na verdade, a Eliane até pode falar melhor, a gente tem contato e faz um trabalho com eles até hoje, a gente, né, eu já me botando de novo como ITCP, mas tem um acompanhamento com eles, mas nessa ocasião tinha sido a inauguração do galpão, né, que, enfim, na ocasião tinha sido cedido pela prefeitura, enfim, e a gente participou também do evento celebrando as conquistas que eles também adquiriram, enfim. Então, era mesmo só para mostrar também que a reciclagem, enfim, tem rosto. E eu achei muito bacana isso ser representado também logo na porta, né, da área administrativa que eles tinham, que eles colocaram essas fotos das principais lideranças das cooperativas. É isso. Realmente eles estão até hoje lá. A gente tem dificuldade de atender a todos, mas a gente atende na medida do que a gente pode. Às vezes, mesmo quando não pode, a gente dá um jeito, a gente tenta, de uma forma ou de outra, resolver para que as coisas consigam acontecer da melhor maneira, né? Eu vi aí no chat, o Pierre está falando da extensão dos alunos. Pierre, esse é o nosso sonho, é trazer cada vez mais os alunos para a incubadora. Infelizmente, nos últimos anos, o número de bolsas da incubadora diminuiu muito, e a gente acaba ficando com um grupo muito reduzido, cada vez mais reduzido de bolsistas. E aí a gente passa a poder contar apenas com voluntariado. E aí, realmente, como o aluno precisa cumprir 10%, né, da carga horária do seu curso na forma de extensão, é uma oportunidade para ele realmente estar ali. Então, ele pode ir para lá. O problema é que a gente acaba tendo que pegar os alunos mais do início, porque, ao longo do tempo, eles acabam se envolvendo em estágio, em outras atividades, e eles acabam ficando sem tempo para desenvolver essas ações. Estão perguntando também como é que está a situação das ITCPs nesse momento, né? Bom, as incubadoras estão vivendo um momento difícil, porque com o novo governo, as políticas que existiam, o Senais, foi tudo interrompido, e os projetos que tinham de desenvolvimento, como a Tatiana lembrou, a ITCP foi a primeira incubadora, e a partir da ITCP, outras incubadoras foram sendo criadas por todo o país. Hoje, pelo país afora, você encontra incubadoras tecnológicas aos moldes da ITCP, com a nossa metodologia, e muitas delas formadas por nós mesmos, com a nossa contribuição. E estamos todos tentando nos reinventar, porque a falta de política pública torna muito difícil a continuidade de trabalhos voltados a essas pessoas vulneráveis, né? Que muitas têm problemas de inserção na sociedade, inserção cidadã mesmo, eles não têm documento, eles não se reconhecem. A gente, durante esse trabalho com os catadores de materiais recicláveis, a gente ouve coisas do tipo:
Eu agora que me entendi no meio desse mundo, eu agora entendo a minha importância como ator ambiental. Porque, na verdade, gente, se esses catadores não estiverem aí ajudando a dar destinação para o lixo que nós geramos a cada momento, o que vai ser feito desse lixo? Então, eles têm um papel social importante, eles são pessoas importantes em todo o nosso processo. O que acontece é que muitas vezes eles se sentem invisíveis, porque as pessoas passam por ali e não conseguem enxergar a importância deles. Então, esse também é um papel nosso, né? É ajudar a sociedade a enxergar esse público e a sua importância. Eu acho que a última pergunta a gente vai acabar, a gente está querendo mostrar para vocês um filme que foi feito quando a gente ganhou esse prêmio de tecnologia social, que mostra um pouco da atividade e do como a gente age junto a esses empreendimentos. Mas, antes de fazer isso, eu queria pedir para o João e para a Tati deixarem uma mensagem. Que mensagem vocês dariam para esses meninos que estão entrando agora, que estão na universidade? O que vocês deixariam de mensagem para eles? Tati, você quer começar? Que eu vou ser prolixo. Posso? Então, já vou pedir desculpas, mas eu acho que a Eliane estava tocando num tema que eu acho que é de extrema importância a gente falar, que é não do tão recente, mas do processo de sucateamento da universidade pública, do processo de desvalorização da universidade, e quando a gente chega ao grau do que a gente está conversando, o primeiro impactado é a extensão universitária, que é, hoje, a parte do tripé universitário que faz com que a gente crie pontes. Então, a tentativa de cada vez mais subirem o muro da universidade, e de separar a gente da real função que ela tem, que é de retornar o conhecimento a que nos foi dado o privilégio de ter para a própria sociedade, é um crime, e eu acho que não vale a gente ficar discursando sobre isso, mas eu queria fazer essa observação, e eu acho que é importante a gente sempre reforçar isso, em qualquer governo que seja, em qualquer processo que a gente esteja vivendo. Educação nunca vai ser um custo, a extensão universitária nunca pode ser entendida como o tripé mais fraco desse processo da educação. Dito isso, um outro ponto, e aí eu já passo para a mensagem, que na verdade não é minha, é o aprendizado que eu tive quando entrei num curso de gestão pública para o desenvolvimento econômico e social. E aí eu vou tomar a liberdade de ler um trecho de um texto, que é o seguinte: o mundo econômico, os governos, as instituições e a sociedade não podem mais aceitar ou permitir todas as tentativas que vêm sendo feitas de separação entre o econômico e o social. Separar um do outro é deixar o real com o econômico e o utópico com o social. Esta é uma separação que inclui na economia a produção de bens materiais, mas faz com que a dimensão social desta mesma produção fique restrita à consequência. Nessa divisão, fica combinado que o desenvolvimento é econômico e a pobreza social. A divisão é de um simplismo admirável, mas de uma força ideológica impressionante. Quando entram na fábrica, os trabalhadores são fatores econômicos. Quando saem, são problemas sociais. Quando definem seus orçamentos, os governos são atores econômicos. Quando tratam de saúde e educação, são incompetentes sociais e sem recursos, verbas e responsabilidade. A sociedade moderna dissociou a produção do emprego. Isso só faz aprofundar o abismo entre os integrados e os marginalizados. É imperativo encontrar o caminho do emprego.
Sem emprego, não haverá humanidade para todos. A tecnologia não pode se transformar na racionalidade do novo apartheid mundial. O desenvolvimento humano é de todos ou não existe. É imperativo dar ao desenvolvimento essa dimensão universal. Esse texto é do Betinho, de 1993, e eu acho que ele está muito presente na nossa sociedade hoje. E, enfim, Eliane, desculpe me alongar muito, mas eu acho que era importante a gente deixar essa mensagem. Eu achei perfeito, não podia ser melhor a sua fala. Perfeito, até porque é desse momento aí que surgiu a ETCP. Você resgatou, na verdade, o fator impulsionador do surgimento da ETCP. É isso. Podemos, então, encerrar? Tati, quer falar mais alguma coisa? Depois desse texto, depois dessa fala, eu só queria agradecer. Agradecer a oportunidade, não só dessa conversa, mas de poder relembrar o quanto essa experiência da extensão universitária colaborou com a minha formação, seja ela pessoal, seja ela profissional. Eu sou de verdade muito grata por todas as pessoas que eu conheci durante esses anos de TCP e de universidade, né, de graduação, enfim. E você tinha pedido para dar como mensagem, depois dessa fala do João, eu acho que é só para quem está entrando agora, né, na universidade, de aproveitarem todas as oportunidades que aparecerem, da gente se colocar em movimento, né? Porque eu acho que as coisas acontecem quando a gente se coloca em movimento. Então, não percam essa oportunidade de crescer e de, junto com esse crescimento, a gente poder também colaborar de alguma forma, né? Seja com a função da universidade, seja com o papel da extensão universitária, que a gente possa lutar para ir de encontro a esse modelo que está sendo posto de sucateamento da universidade. Ela é, de fato, muito importante para a gente, né, para a nossa formação, mas também é crucial de que a gente possa levar isso para fora dos muros da universidade, para que a gente possa mostrar que não é esse abismo, enfim, essa ideia de que não se produz ciência, enfim, conhecimento, também na área de humanas, enfim, mas que a gente possa, de fato, fazer aquilo que a universidade tem como papel para ser feito, né? E um deles é da extensão universitária, de fazer justamente essa junção, essa integração entre ensino e pesquisa, e de levar conhecimento e de aprender também com a comunidade, da gente fixar mesmo, que é essa questão do saber técnico, saber popular, eles são, antes, né, de tudo, sabedoria que vem do popular, né? Que, enfim, que foi aquilo comprovado. Então, que a gente não esqueça disso, das nossas raízes, de onde a gente está vindo. Bom, eu queria agradecer também, agradecer muito vocês terem aceitado estar aqui, agradecer ao Antônio dessa participação. Alguém colocou aí no chat que João e Tati nos dão esperança num mundo melhor. Dão esperança para nós também. Ver vocês, ver cada um de vocês que passa pela ITCP, que passa pelos bancos da nossa universidade, nos dão esperança de que a gente vai vencer, de que um amanhã é possível, que a gente vai conseguir diminuir essa desigualdade que é tão onerosa para todos nós, que é tão difícil de ser encarada, né? Tem uma face muito dura que realmente machuca de olhar, mas a gente não pode virar o rosto, a gente tem que enfrentar e tentar contribuir para que ela diminua, porque senão ela vai cada vez crescer e tomar conta do nosso mundo, né? Não é nem do nosso país só. Então, eu acho que a gente ver pessoas como vocês nos dá esperança de que realmente o nosso país tem jeito. Obrigada, meninos. Vamos lá ver o filme? Obrigada a todos que vieram assistir a gente. Obrigada por tudo, gente. Vamos ao vídeo.
Nós estamos num galpão fazendo o nosso trabalho de reciclar. Desde 2003, que eu venho trabalhando na cooperativa. Eram 3 pessoas e ao tempo foi crescendo, que hoje eu tenho 25 famílias, né? Porque eu fazia e ajudava o pessoal da comunidade. O nosso projeto hoje está voltado aos catadores de resíduos. A gente trabalha com pessoas excluídas da população. Essas pessoas, elas atuavam junto a lixões e, com a lei de resíduos sólidos, elas acabaram sendo obrigadas a sair. E aí o nosso papel é ajudá-las a se organizar na forma de empreendimentos sociais e, com isso, melhorar a sua qualidade de vida e de renda. A Incubadora Tecnológica Cooperativa Populares é um modelo, uma inovação de incubadora que é focada em grupos socialmente e economicamente marginalizados. O trabalho da ETCP ele é desenvolvido basicamente a partir de 2 processos. O processo de capacitação, que é feito com o indivíduo, a gente trabalha junto ao catador, propriamente dito, e a parte de assessoria, que aí a gente já está num momento em que eles conseguiram se conciliar na forma de um empreendimento, e aí a gente trabalha junto ao empreendimento para dar suporte para que ele se torne sustentável. Porque esse é um trabalho individualizado, a realidade do empreendimento faz muita diferença. O empreendimento ele recebe visitas de campo, atividades de campo, que são desenvolvidas pelos técnicos dos projetos, juntamente com os bolsistas de extensão da universidade. Já tem 1 ano que a gente vem trabalhando com esse projeto aí, que aí eu trabalhava, na verdade, mas muita coisa também, eles vieram me ajudando, me explicando, me ensinando. De 3 em 3 meses, eles estão vindo, que eles estão sempre chamando ele, não, vamos lá em cima para a gente ver negócio da produção, negócio da contabilidade, ensinando vocês como que vocês têm que fazer direitinho, isso tudo que eles me explicam. Esse trabalho, como ele tem um cunho de cidadania muito forte, ele acaba dando esse empoderamento dela perceber o seu valor para a sociedade. Porque, na verdade, o lixo é um problema social, e no momento que eles fazem essa reciclagem, eles ajudam não apenas a sociedade, não apenas a geração de renda dele, mas o próprio meio ambiente. É tão possível essa reaplicação que nós já temos mais de 670 catadores sensibilizados, mais de 400 capacitados e 200 catadores assessorados. Então é um número muito expressivo, são muitas pessoas e pessoas que realmente precisam. Essas pessoas passaram a acreditar que elas são capazes. Elas passaram a acreditar que elas são, de fato, cidadãos do Brasil. No começo, você vai se sentir esse lixo, que muita gente fala lixo, mas não sabendo que desse lixo nós fazemos ele o luxo. Para mim, o lixo é como se fosse o trabalho de uma costureira, é como se fosse um trabalho de um pedreiro, é como se fosse trabalhar atrás de um balcão. E esse lixo a gente sustenta várias famílias. Hoje o lixo é muito, a gente tem que dar muito valor ao lixo. É só saber trabalhar em cima dele. Muito bom, gente. Olha, foi ótimo estar com vocês. Obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. E a gente se vê. E agora eu quero vocês de volta. Vamos fazer uma associação de ex-ITCPs. Ex não, amigos da ITCP é mais bonito. Amigos da ITCP. Gente, muito obrigado. Um agradecimento. Estar junto com vocês. Muito obrigada mesmo, gente. Foi muito bacana, muito importante. Um agradecimento aí a todos que ficaram com a gente nessas quase 2 horas. Estamos a 1 minuto e 53 minutos no ar.
É 1h53, passou tão rápido que eu falei 1 minuto. E, infelizmente, não foi possível, ao final, colocar aqui todos os comentários, mas eu espero que esse tempo que nós compartilhamos aqui tenha sido proveitoso para todos os que nos assistiram, como foi para a gente que participou, né? Eu aprendi muito nessas 2 horas com o João e com a Tati. É uma outra grande vantagem da extensão universitária, a possibilidade da gente reaprender a aprender, né? E nada como aprender aprendendo com os nossos ex-estudantes. Que bom. Né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade também de participar. É isso. E no mais, muito obrigada. A Eliane encerra agora para a gente dar o tchau para todo mundo. Eu só tenho a agradecer, não tenho palavras para dizer o meu contentamento da gente ter conseguido estar aqui junto, da gente ter conseguido tentar resumir um pouco de anos de vida, de experiências que nós vivemos, muita troca, que a gente está tentando aqui colocar para vocês e chamar vocês para estar junto. Vamos para lá, vamos trocar, porque tem muito espaço, tem muita coisa para fazer e tem lugar para todo mundo, né? Basta vocês estarem dispostos. Sim. Então, falando desse processo, desculpa, Helena, mas só para fechar mesmo, falando desse processo de troca, de construção, eu convido vocês, né, principalmente a galera da cidade do Rio, a gente tem uma construção coletiva, né, João, que a gente faz hoje, que se chama O Futuro que Queremos, e a partir dele a gente faz pesquisas com os cidadãos, enfim, para a gente poder também compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos em formas de podcasts, em formas de Instagram, postagens no Instagram. Então, convido vocês a participar desse nosso projeto. Estamos juntos. É isso. E o último agradecimento ao nosso bolsista Luiz Carlos, da Pró-Reitoria de Extensão, que me ensinou hoje a mexer nesse StreamYard, que eu nunca tinha brincado com esse negocinho, não. Parabenizar a universidade, a reitoria, a PR5, por esse evento maravilhoso, uma oportunidade ímpar, que assim é um prazer a gente estar podendo participar e estar levando fora dos muros da universidade um pouco do que a gente faz aqui, né? Então, isso é uma oportunidade que a gente também tem que agradecer. Valeu, gente. Um beijo para todos. Beijo para todo mundo.